eu vou iniciar a nossa aula, eu vou gravar para registro, para transparência e para que todos possam acompanhar o nosso curso, ok? Então, nós já tivemos na aula anterior a respeito da pesquisa e a construção do conhecimento científico e também falamos sobre a classificação dos trabalhos científicos. Então, hoje nós vamos para o planejamento da pesquisa. Essa fase de planejamento da pesquisa, ela é justamente aquela fase onde nós vamos nos debruçar sobre o conhecimento da construção do projeto, o conhecido projeto de pesquisa, ok? Esse projeto venha a ser o projeto do trabalho de conclusão de curso de vocês ou não. Então, a ideia é que a gente possa, nesse momento, estudar sobre os elementos que são obrigatórios. Eles precisam estar presentes no projeto de pesquisa, ok? Então, o tema da nossa aula de hoje vai ser o planejamento da pesquisa, o projeto. Então, eu vou passar para vocês, nesse momento, prestem bastante atenção nesse roteiro, nessa apresentação, façam anotações, é importante que vocês estejam munidos aí de papel e de caneta, ou mesmo, sei lá, um tablet, um computador, o celular, mas que vocês possam fazer anotações, tenho certeza que serão fundamental para que a gente possa esclarecer qualquer dúvida que possa acontecer ao longo da apresentação. Lembrando que, ao final, nós vamos tentar elucidar todas as dúvidas na nossa sessão de bate-papo, ok? Então, eu vou compartilhar com vocês agora uma tela. Alguém me diz aí se está tudo ok? Tudo ok, né? Então, eu vou só me certificar que nós estamos gravando, porque é muito importante que essa aula ela esteja na sua íntegra, tá certo? Para que todos os que estão ausentes, nesse momento, possam acessar. Então, eu vou só me certificar rapidamente. Então, nós estamos gravando, está confirmado. Eu vou voltar para a nossa projeção, ok? Então, como falado, nossa terceira aula síncrona, hoje nós vamos tratar sobre a fase do planejamento do projeto de pesquisa. Então, só um segundo, pessoal, que eu estou aqui tentando rapidamente passar a projeção. Bom, então, quando se fala do planejamento da pesquisa, quando se fala em planejamento, nós estamos falando sobre a elaboração do projeto de pesquisa. Esse projeto de pesquisa, ele vai ter início desde a definição do tema da pesquisa. Então, quando a gente fala o tema da pesquisa, nós estamos nos referindo ao assunto que será estudado, ok? Então, a nossa pauta de hoje, a nossa aula, ela irá iniciar a partir da definição do tema da pesquisa e, a partir daí, nós iremos, uma vez escolhido esse tema, e para que a gente possa escolher esse tema, não é tão simples como se possa imaginar no primeiro momento, nós temos alguns indicadores para que possa facilitar a nossa tomada de decisão em relação a pensar o nosso tema, pensar o assunto que será estudado, e eu vou tratar com vocês de uma forma didática, para que vocês possam ter uma facilidade maior a definir esse tema, a partir desse tema definido, a vocês buscarem uma questão para solucionar por meio da pesquisa, que é o que nós chamamos de problema da pesquisa, a partir daí justificar o porquê dessas escolhas, por que vocês escolheram esse tema. Então, é muito importante que vocês possam tornar claro para a comunidade acadêmica, ou para a comunidade científica, ou para a comunidade de pesquisadores, qual a importância desse tema que vocês escolheram, por que ele é importante. Então, essa justificativa ela é
real, ela é necessária. E hoje nós vamos ter, nessa tarde, diversos pontos que deverão ser levados em consideração ao tratar da definição do tema da pesquisa, do problema da pesquisa, das hipóteses ou da hipótese do estudo e também do traçar das ações, ou seja, dos objetivos do estudo. Então, nós vamos iniciar falando sobre tema, justificativa, problema da pesquisa, hipótese e objetivos. Então, nessa tarde, nós iremos tratar a respeito desses elementos, que é onde inicia, é o nascer do projeto, ele vem a acontecer a partir da construção desses elementos, que são elementos obrigatórios. Não se há de falar em projeto de pesquisa se não falar inicialmente da construção desses elementos, da formatação, da elaboração, da definição desses elementos. Depois desses elementos bem definidos, aí nós iremos à busca de referencial teórico, à busca de um traçar metodológico, no entendimento ético da pesquisa e em todos os outros aspectos que dizem respeito à pesquisa. Mas é nesse primeiro momento, é com muito cuidado que devemos pensar e definir esse tema, esse problema, essa hipótese, esses objetivos. É com isso, bem pensado, que nós poderemos, ao final da pesquisa, lograr êxito, ter confiança nos resultados, nas evidências que foram encontradas. Então, nós vamos iniciar dessa fase da elaboração do projeto de pesquisa. Então, o primeiro ponto eu vou mostrar para vocês. Eu me recordo que na nossa primeira aula, ainda apresentando para vocês o plano de atividades, houve aqueles e aquelas que ficaram com algumas dúvidas em relação à questão do artigo, em relação à questão do projeto. E naquele momento foi dito que nós iríamos, no decorrer do curso, falar e trabalhar minuciosamente com todos esses elementos que eu chamo obrigatórios. Nós temos alguns elementos que eles precisam constar, que eles são obrigatórios. Então, essa tela que eu estou compartilhando com vocês, ela trata dos elementos obrigatórios. Nós temos apenas como opcional anexos e apêndices. Muito embora, quando nós chegarmos nessa fase de falar sobre anexos e apêndices, mesmo opcionais do ponto de vista da recomendação das normas da ABNT, as normas da ABNT colocam anexos e apêndices como elementos opcionais. Mas eu vou mostrar para vocês que no contexto de produção do projeto de pesquisa que nós estamos envolvidos, esses elementos, mesmo que sejam tidos como opcionais, eles serão obrigatórios. Por quê? Porque alguns elementos que irão fazer parte do nosso projeto, esses elementos, eles deverão constar e tornarão apêndices e anexos obrigatórios, ok? Então, pessoal, quando vocês estão vendo aí a introdução, essa introdução, ela vai ser construída em forma de problematização. Essa problematização vai envolver o esclarecimento do tema, a justificativa do porquê desse tema, vai trazer o problema da pesquisa ou a questão norteadora, tá certo? Vai deixar claro a hipótese ou as hipóteses, caso sejam mais que uma. Então, tudo isso aí, todos esses elementos, eles virão descritos em forma de texto. Vocês farão uma redação textual, né? Uma apresentação, podemos dizer assim, e essa apresentação chamada de introdução, que é o primeiro elemento textual de um projeto de pesquisa. Anotem, primeiro elemento textual de um projeto de pesquisa, introdução. Essa introdução, esse texto introdutório, vai deixar muito claro todos esses elementos
tá certo? Tema, justificativa, o problema, a hipótese e até mesmo os objetivos, eles podem aparecer nesse texto introdutório. É comum que vocês, ao ler um projeto, vocês tenham os objetivos em separado, como uma subseção ou como uma outra seção da introdução. Mas é possível também que os próprios objetivos possam vir nesse texto introdutório. Então, na aula de hoje, nós vamos discorrer sobre esses elementos que vão formar a introdução do projeto de pesquisa e também vamos falar sobre a definição dos objetivos. O que vocês estão vendo em cinza são outros conteúdos que serão tratados ao longo do curso, mas nós não iremos, na aula de hoje, tratar sobre esses outros elementos que estão em cinza, que vai da revisão da literatura, passando pelos aspectos metodológicos, cronograma de atividades, o orçamento, até as referências, anexos e apêndices. Então, esses elementos que estão em cinza serão tratados em outras aulas que virão a seguir, ok? Então, eu vou trabalhar com vocês agora. Eu gosto muito, eu sempre utilizo nas aulas de seminário de monografia 1, lá do curso de bacharelado em Educação Física lá da UFPB, eu sempre inicio a falar do tema apresentando para os alunos um esquema que eu acho um esquema eficiente e também claro, para que vocês possam entender sobre a definição de cada um desses elementos aí. Então, primeiro, quando vocês pensarem no tema da pesquisa de vocês, e eu já posso incentivar a todos aqui a começar a pensar, né, a assistir a aula e, ao mesmo tempo, pensar nesse tema. Qual assunto que vocês almejam num futuro muito próximo e que poderá ser trabalhado ou tratado nesse curso nosso aqui? Qual assunto é do interesse de vocês e que poderia ser uma pesquisa elaborada por vocês? Então, esse assunto que vocês desejam desenvolver é o que nós chamamos de tema. Então, tema é o assunto que será estudado, que será trabalhado, que será pesquisado por vocês, certo? Tem várias formas de nós pensarmos esse tema, como eu já falei anteriormente, e hoje será o primeiro exercício nosso. Então, é muito comum que quando os alunos me procuram para falar sobre o tema, é muito comum que eu diga assim para eles, ó, vocês já fizeram uma consulta na literatura? Não é aquela leitura minuciosa, extensa, não. É aquela consulta prévia, é aquele acesso à internet, é aquele acesso a alguns livros que estejam mais próximos de vocês e que tratam de assuntos pertinentes a esse tema que vocês querem estudar, certo? É aquele site que vocês podem ter acessado da internet, são as revistas, os periódicos científicos. Então, o primeiro ponto que eu pergunto para os meus alunos, quando eles me procuram para falar sobre o tema, é o que eles sabem sobre esse tema. E é muito comum que eu peça para que eles façam uma consulta a respeito e depois retornem para uma conversa. Então, é muito comum que isso aconteça. Então, quando a gente pensa no tema, é muito comum que se busque algumas informações preliminares sobre esse tema. O que é que se sabe sobre isso até agora? O que é que se sabe e pode ser avançado? Qual é a contribuição que eu posso dar a isso, a esse tema, a esse assunto? Então, primeiro passo, gente, ao escolher o tema, e hoje já é um exercício para vocês, né? Hoje eu vou pedir que vocês escolham o tema de vocês. Então, vai ser normal esse caminho de vocês buscarem a literatura para poder dar para vocês elementos suficientes para que vocês possam fazer essa escolha. Então, normalmente, só um segundo, pessoal, eu estou com um problema, está travando aqui um pouco. Tem alguns efeitos no roteiro, e aí, às vezes, é comum que isso
Pronto. Resolvido, tá? Então, muito embora vocês tenham na aula anterior aprendido sobre os tipos, sobre a classificação dos trabalhos de conclusão de curso, os tipos de trabalhos de conclusão de curso, nós falamos sobre a monografia, nós falamos sobre a dissertação, nós falamos sobre a tese, e sobre a tese foi falado que é um trabalho de conclusão de curso do doutorando, que deve ser orientado por um doutor, por um professor doutor, e que deve ser inédita. Então, o ineditismo em pesquisa, do ponto de vista do trabalho de conclusão, só se é obrigatório, só se é pedido no nível de tese de doutorado. Mesmo assim, eu coloco para vocês que, ao selecionar o tema de vocês, vocês devam buscar uma lacuna de conhecimento que ainda não está suficientemente explicada. Então, o tema, ele deve ter esse nível de escolha. A gente deve buscar temas que ainda tenham lacunas que não estão bem elucidadas e que vocês, enquanto pesquisadores, poderão dar uma contribuição, poderão trazer uma resposta, tá certo? Sobre esse assunto, e isso vai ser a contribuição de vocês. Então, quando vocês escolherem o tema de vocês, eu recomendo que vocês, ao buscar na literatura informações suficientes para que vocês possam se decidir sobre esse assunto, busquem aquela lacuna que ainda não está suficientemente explicada e que vocês podem, por meio de um projeto de pesquisa, contribuir para elucidar algumas questões que ainda são pertinentes. Então, esse é o primeiro passo. Buscar uma lacuna para vocês tentarem explicar por meio de uma metodologia científica. Então, a partir disso, vocês irão formular o problema da pesquisa, que nós iremos, em detalhes, caracterizar como é que se formula esse problema, o que seria esse problema da pesquisa, definir hipótese ou hipóteses que são respostas provisórias para essa problemática inicial que vocês estão ao formular, ok? Na sequência, buscar procedimentos metodológicos ou aspectos metodológicos, e esse esquema que eu proponho para vocês é o esquema de planejamento do projeto de pesquisa. Então, o primeiro passo é escolher o tema do estudo, escolher o tema da pesquisa, e nós vamos começar por ele, certo? Então, vamos adiante. Eu vou mostrar para vocês sobre a escolha do tema. Eu vou convidar vocês para uma reflexão. Essa reflexão, ela deve ser realizada para que vocês tomem a melhor decisão possível. É muito comum se ter dificuldade para escolher um tema. É muito comum. Ou não. Muitas vezes, o pesquisador ou o iniciante em pesquisa, na realidade, ele tem tantos temas que a dificuldade é qual de tantos temas que eu tenho eu irei escolher para produzir o meu projeto de pesquisa. Então, para que facilite essa tomada de decisão, para que vocês possam, ou por escassez de uma ideia, ou por tantas ideias boas que vocês podem aplicar como tema, eu vou trazer para vocês algumas reflexões. Então, eu vou convidar vocês a prestar atenção em uma espécie de checklist que eu vou trazer e que vocês devem refletir se é viável ou não. Vocês podem até assinalar ao lado de cada um dos itens que eu irei apresentar se é viável ou não. Sim ou não, da maneira que vocês acharem melhor. Então, o primeiro ponto que se deve levar em consideração é sobre os conhecimentos que vocês têm anteriores. Que conhecimentos anteriores vocês têm sobre o tema que vocês estão tentando se colocar, vamos dizer assim, ou colocá-lo na pesquisa de vocês. Então, se vocês têm conhecimentos suficientemente sobre esse tema, é muito positivo
que vocês possam levar adiante. Agora, se vocês estão pensando em um tema que vocês não têm tantos conhecimentos anteriores, mas por outras razões vocês estão selecionando, por exemplo, aquele aluno que seleciona o tema porque é o tema que o orientador, que o futuro orientador da pesquisa gosta de estudar. Então, se vocês irão pensar num tema porque o futuro orientador gosta, mas não é um tema que vocês têm tantos conhecimentos prévios, eu recomendo que vocês repensem sobre isso. Então, o primeiro ponto sobre o tema que vocês estão pensando, pensem, conhecimentos anteriores, tenho ou não tenho? Se sim, sigam adiante e pensem nas experiências acadêmicas que vocês, ao longo dessa trajetória, tem alunos que já estão aí no quinto, no sexto, no sétimo período, outros estão ainda em períodos mais iniciais, mas que tipo de acúmulo de experiências acadêmicas vocês têm e que estão associadas à escolha desse tema da pesquisa? Então, é o segundo ponto que eu convido vocês a refletir. Primeiro, os conhecimentos anteriores e, segundo, as experiências acadêmicas, principalmente nas disciplinas que vocês cursaram. O tema que vocês estão a escolher, ele já foi, de alguma forma, estudado em algumas disciplinas, em uma ou mais? Então, pensem a respeito. Se a resposta for sim, positivo. Se a resposta for não, é algo a se refletir sobre a escolha desse tema. Então, eu agora vou para o terceiro ponto. Eu agora vou para o terceiro item, o terceiro elemento que eu proponho a vocês refletir sobre a escolha do tema. Vivências profissionais, estágios ou extensão. As experiências acadêmicas, o item anterior, de alguma forma, contempla essas vivências que eu proponho para vocês agora, nesse terceiro item, nesse terceiro bloco de itens. Os estágios que vocês já vieram a fazer, o envolvimento com a extensão universitária. Se alguém já atua dentro do campo da educação física ou mesmo em uma área afim da saúde, profissionalmente, vocês têm experiências, vocês têm vivências acumuladas nesse sentido? Se sim, sempre associando ao tema, tá, gente? Se sim, positivo. Então, aí vocês já têm 3 itens que são importantes para a tomada de decisão. Os conhecimentos anteriores sobre o assunto, as experiências acadêmicas, predominantemente com as disciplinas cursadas, as vivências profissionais, se é que elas existem, e estão relacionadas com o tema que vocês estão pensando, os estágios ou a extensão, ou qualquer outra atividade que se enquadre nesse bloco que eu proponho para vocês. E aí nós vamos pensar agora na relevância do tema. Qual a relevância do tema? Óbvio, é uma percepção inicial de vocês. Uma relevância do ponto de vista social, ou seja, qual a importância do meu tema para a sociedade que eu estou inserido? Qual a importância, qual a relevância do meu tema para a universidade, para os estudantes da educação física e de outras áreas? Qual a relevância do meu tema para a comunidade científica, para os pesquisadores da área e para os profissionais que estão atuando baseado em evidências? Então, reflitam para a tomada de decisão na escolha do tema de vocês a respeito da relevância da pesquisa, da relevância do tema da pesquisa. Um outro item importante diz respeito aos recursos materiais e econômicos disponíveis. Nem sempre, para que vocês atuem em um determinado tema, nem sempre vocês terão as condições necessárias do ponto de vista dos recursos. Eu acredito que as pesquisas e que os projetos elaborados por vocês, eu acredito que vocês serão os próprios patrocinadores. Serão recursos próprios. Então, reflitam
sobre a escolha do tema e a necessidade do uso de materiais, de recursos materiais e de despesa que essa pesquisa poderá necessitar. E um outro ponto importante, gente, a respeito do tempo que vocês têm disponível. Alunos que já estão no 7º período e que iniciam a elaboração do projeto de pesquisa, eles terão útil 2 semestres, o 7º e o 8º período. Ou seja, eles precisam pensar um tema que possa ser realizado, que pode elaborar, que pode ser o tema da pesquisa em 2 semestres. Então, não devem pensar temas que poderão levar um tempo maior, porque será inviável para vocês colocar esse tema em questão. Então, aí eu já ofereci para vocês 5 elementos importantes para vocês refletirem e pensarem sobre a escolha do tema. Ainda falta 2 que serão importantes, não menos e nem mais que os outros. O referencial teórico, ou seja, ao pensar o tema da pesquisa, vocês terão referencial teórico suficiente, disponível e atualizado? Preste atenção, eu preciso ter referências, sejam bibliográficas ou não, sejam das diversas fontes, eu preciso ter elas disponíveis para mim, ou seja, eu tenho que ter acesso e elas devem ser atualizadas. Nós iremos tratar bastante sobre isso quando tivermos a aula a respeito da construção do referencial teórico ou da revisão da literatura do projeto de pesquisa. Então, pensem a respeito e definam se o que vocês estão pensando como tema é viável. E o último elemento, tão importante quanto todos os outros, mas traz uma característica bem peculiar, é justamente a busca pela orientação de um profissional, de um professor pesquisador, ou mesmo de um professor, que tenha afinidade com a área em questão da pesquisa que vocês pretendem realizar. Então, eu preciso de um professor que seja o meu orientador e que seja alguém conhecedor ou especialista naquela área de conhecimento que eu quero me apropriar. Então, não adianta buscar um professor orientador apenas por afinidade, ou porque ele me acolheu bem, ou porque ele é alguém mais disponível do ponto de vista de tempo para orientação. Essas são características que são importantes, mas elas não devem ser decisivas. É importante que eu busque alguém que possa dar uma contribuição e possa, de forma efetiva, participar desse processo de orientação do trabalho de conclusão de curso ou mesmo do projeto de pesquisa que estamos tratando nesse curso. Então, eu chamo a atenção de vocês para refletirem sobre todos esses itens que foram colocados agora e apresentados, tá certo? Nesse momento, e se a maioria deles, ou se a totalidade, sinalizar viabilidade para vocês, então vocês estão no caminho certo. Então vocês estão à escolha do tema que não será um fardo para vocês. Pelo contrário, deverá ser executado de uma forma muito competente e vocês lograrão êxito ao final da pesquisa de vocês. Então, eu espero que vocês tenham entendido sobre esses elementos para tomada de decisão a respeito da escolha do tema da pesquisa, tá? Então, é muito importante que isso possa ser levado em consideração. Ainda sobre o tema, é uma situação que eu chamo a atenção para vocês. Valorizem as experiências que vocês têm, a vida cotidiana de vocês. Inclusive,
do ponto de vista que está fora da universidade, todas as experiências devem ser levadas em consideração, corrigindo. Sejam elas as acadêmicas, que serão, nesse momento, as mais presentes na construção do projeto, mas todas as outras experiências que sejam bem-vindas e que possam promover em vocês condições mínimas suficientes para que vocês elaborem o projeto de pesquisa. Deve ser algo significativo para vocês que irão realizar. Eu sempre digo, busquem um tema que leve vocês à felicidade, para que vocês possam, ao longo da construção, curtir essa experiência da melhor forma possível. Então, o projeto de pesquisa, em especial o tema, ele não deve levar o pesquisador ou o pesquisando à angústia, deve levar à felicidade. Para isso, vocês precisam buscar algum assunto que vocês, na linguagem de hoje, curtam, que vocês gostem, porque vocês vão ter que ler, vocês vão ter que falar sobre ele, vocês vão ter diversas outras atividades relacionadas à construção dessa experiência científica. Então, quanto maior o significado desse tema para vocês, maior será o envolvimento. Eu até poderia estender isso para vocês. Qualquer coisa nas nossas vidas deve nos levar a esse envolvimento, a essa dedicação. Logo, a gente vai buscar uma experiência boa, que vocês possam deixar, ao final, a marca de vocês da melhor maneira. Então, a respeito do tema, levem em consideração tudo o que eu estou falando para vocês nesse momento, porque vocês serão muito felizes nisso. Do ponto de vista mais técnico, o tema, uma vez pensado, por exemplo, vocês pensaram o tema de vocês a partir do que eu proponho até agora. Uma vez pensado esse tema, eu vou dizer para vocês da importância que vocês recortem esse tema ou delimitem. A palavra mais apropriada é essa: delimitar o tema. Esse tema deve ser delimitado e deve ser tratado de uma forma mais particular. Então, levem sempre em consideração, a respeito do tema de vocês, o que é do meu tema, que é de maior interesse da comunidade. Seja da comunidade do ponto de vista das pessoas que irão consumir as informações pesquisadas por vocês, ou da comunidade de pesquisadores. O que é que o meu tema vai trazer, vai propor, que vai ser de maior interesse para a comunidade em geral? E a partir disso aí, vocês irão delimitar. Eu vou trazer para vocês um exemplo. O mesmo assunto, ele pode ser tratado de diversas formas. Então, eu vou apresentar para vocês um exemplo onde o pesquisador ele deseja conhecer o nível de atividade física de estudantes de João Pessoa. Problema da pesquisa: qual o nível de atividade física dos estudantes de João Pessoa? Será que são muito ativos? Será que a maioria são sedentários, são pouco ativos? Essa poderia ser a ideia de uma problemática como essa. Mas aí, o primeiro ponto que a gente deve pensar: que estudantes seriam esses? Estudantes do curso superior? Se eu fosse estudar nível de atividade física de estudantes de curso superior, eu ainda poderia delimitar de outras formas. Esses estudantes de curso superior são de que curso? É da área da saúde? São de outras áreas? É de instituição pública? É de instituição privada? Que tipo de estudantes? Então, aí já é uma situação onde o pesquisador pode delimitar. Nesse caso, do nível de atividade física dos estudantes de João Pessoa, eu convidaria vocês a definir o seguinte: quais as características desses estudantes? Poderia ser estudantes do ensino fundamental, do ensino médio, até mesmo do ensino superior. Como eu falei anteriormente, estudantes de escolas de rede pública ou da rede particular.
O nível de atividade física pode variar a depender desses cenários que eu estou propondo, seja rede pública, seja rede particular, seja ensino superior. Se for o ensino superior, de que semestres letivos? É estudantes de início de curso ou são estudantes de término de curso, de conclusão de curso? Me parece que na educação física, por exemplo, os estudantes eles variam bastante em relação ao nível de atividade física. O nível de atividade física, ele se apresenta de uma forma que oscila muito a depender do próprio período letivo que um estudante se encontra. Então, esse exemplo que eu trago para vocês é para mostrar a possibilidade de delimitar o assunto. Porque eu poderia falar para vocês, eu poderia perguntar, qual é o tema da pesquisa? Vocês poderiam me dizer, nível de atividade física de estudantes. Isso seria um tema. Seria, eu concordo. Mas, considerando o que foi colocado, há uma necessidade de delimitar melhor. E a isso eu vou mostrar para vocês um segundo exemplo. Sobre a delimitação. Tá? Ficou claro que o nível de atividade física de estudantes pode variar a depender do nível de escolarização ou do tipo de instituição que eles se encontram. Então, por exemplo, eu poderia dizer para vocês, o tema do meu projeto será nível de atividade física de estudantes de cursos superiores de uma instituição pública de João Pessoa. Esse poderia ser o tema do meu estudo ou do meu projeto de pesquisa. Ok? Para ficar claro, algumas estratégias para vocês delimitarem o tema. Vocês podem delimitar o tema de acordo com a localização geográfica. Nem sempre vocês poderão estudar ou incluir participantes no projeto de pesquisa de vocês. Nem sempre, talvez na maioria dos projetos nossos, será inviável eu incluir estudantes ou pessoas de uma cidade. Então, eu preciso delimitar que cidade é essa, ok? Ou que parte da cidade é essa? Que região ou que estado? É muito comum os alunos colocarem no título, algumas vezes, estudantes da Paraíba ou de João Pessoa. Quando eu coloco estudantes de João Pessoa, eu estou dizendo que o meu tema terá estudantes de todos ou da maioria dos bairros de João Pessoa. E nem sempre, pessoal, talvez na maioria das oportunidades de vocês, vocês não conseguirão incluir estudantes de vários bairros que representem a cidade de João Pessoa. Então, às vezes, um único bairro ou uma única escola já vai ser suficiente para que eu delimite o meu tema da pesquisa. Então, pensem a respeito. Nem sempre eu vou poder estudar todos os estudantes ou todas as faixas etárias. É muito comum iniciantes em pesquisa colocar que irá incluir no estudo pessoas acima de 18 anos. Pessoas acima de 18 anos são pessoas que terão aí pelo menos 3 níveis etários, representarão pelo menos 3 grupos etários. Os adultos jovens, os idosos e os muito idosos. Então, delimitem o tema de vocês. Se vocês resolverem delimitar por faixa etária, delimitem para um grupo etário. Quer estudar só criança? Quer estudar criança mais adolescente? Quer estudar só adultos jovens? Ou só idosos? Delimitem o tema de vocês, a estratégia de vocês. Porque nem sempre aquele fenômeno que nós falamos em pesquisa, o fenômeno é aquilo que nós vamos observar, são aquelas percepções que nós temos sobre alguma coisa, é aquela variável alvo ou aquelas variáveis alvo que nós iremos estudar, e nem sempre aquele fenômeno acontece igual, dependendo, por exemplo, da faixa etária. Tem coisas que acontecem no idoso e que não acontecem nas outras faixas etárias. E vice-versa. Tem coisas que acontecem nas outras faixas etárias que acontecem diferente em pessoas muito idosas.
Então, dependendo da variável, vocês vão poder delimitar, tá certo? O tema para que contemple as características-alvo que vocês querem observar. Eu também posso delimitar a estratégia do meu tema a partir das características das pessoas. Eu posso estudar atletas ou não atletas, ou eu posso estudar os dois. Coloquem no tema, delimitem o tema e sinalizem para isso aí. Nem sempre eu vou poder estudar atletas de diversas modalidades, mas eu posso delimitar uma única modalidade esportiva e posso colocar no meu protocolo de pesquisa. Tá certo? A mesma coisa se aplicará quando vocês delimitarem por variáveis da pesquisa. As valências físicas são algumas. Nem sempre eu poderei incluir todas as valências físicas ou a maioria das valências físicas na minha pesquisa. Delimitem. Estudem uma. Estudem a coordenação motora, ou estudem a força, ou estudem a capacidade cardiorrespiratória, ou estudem, por exemplo, a composição corporal. Se for importante estudar um bloco de valências físicas, mais que uma, também pode ser estudado. Mas delimitem sempre e pensem nas condições que vocês têm para realizar, e aí eu me refiro principalmente do ponto de vista metodológico, para realizar a pesquisa, tá certo? E para coletar esses dados dessas variáveis que vocês estão se propondo. Ok? Outras variáveis muito incluídas que podem delimitar o tema também estão relacionadas às variáveis sociodemográficas. Ok, pessoal? Então, pensem a respeito e busquem delimitar o tema. Estudem com profundidade parte daquilo que é interessante para vocês. É muito melhor do que aquele pesquisador que se propõe a estudar uma série de variáveis no tema, mas de forma superficial. É melhor vocês irem com profundidade a algo mais peculiar, a algo mais pessoal. Então, é importante focar no produto que vocês querem com aquela pesquisa. Nem sempre, e aí vocês já perceberam que vocês vão ter um tempo e condições individuais diferentes, então cada um de vocês terão as condições particulares para realizar o projeto de pesquisa e a partir daí vocês vão tomar a melhor decisão, tá certo? Mas a mesma coisa que se aplica à delimitação do tema vai se aplicar à delimitação do problema da pesquisa. E aí eu já vou adiantar para o próximo elemento que vai estar tratando sobre a definição do problema da pesquisa. Então, só para a gente deixar claro para aquela pessoa que ainda está com dúvida sobre a delimitação do tema da pesquisa. Se eu perguntar para alguém qual o tema da pesquisa, essa pessoa pode dizer, professor Luciano, o tema da minha pesquisa é sobre obesidade. Obesidade é um tema da pesquisa? Eu concordo, é um tema, mas eu diria para vocês, é muito amplo, delimitem esse tema. E aí essa pessoa vai buscar essa delimitação. E aí essa pessoa vai colocar o seguinte, professor, o tema da minha pesquisa é obesidade na adolescência. Opa, melhorou. Já está mais delimitado. A obesidade será tratada em uma faixa etária em especial, que seria a adolescência. Mas eu posso ainda sentir a necessidade de uma delimitação, tá certo? E eu posso delimitar ainda mais, como esse exemplo que eu proponho para vocês. Qual o tema da pesquisa? De uma forma bem delimitada. Obesidade em adolescentes de baixo nível socioeconômico, ou seja, obesidade em uma faixa etária especial, em um grupo social também peculiar, que seria pessoas de baixo nível socioeconômico, né? E de uma escola pública de João Pessoa. Percebam a delimitação do tema. Não será
realizada uma pesquisa nas escolas públicas de João Pessoa, mas será realizado em uma escola pública de João Pessoa. Então, esse é um exemplo de delimitação do tema que eu proponho para vocês refletirem e para que possa ajudar todos vocês a pensarem o tema e a delimitarem a partir do que está sendo colocado. Um tema para o aluno de licenciatura, já que nós temos estudantes de bacharelado e licenciatura em educação física, e eu poderia perguntar também a respeito da escolha do tema. Alguém poderia falar para mim que o tema da pesquisa, do projeto, será a evasão escolar. É um tema? Concordo. Pode ser delimitado? Também. A evasão escolar está muito amplo. Então, a gente poderia delimitar evasão escolar nas aulas de educação física. Então, existe o fenômeno da evasão escolar dentro do ambiente de ensino, mas, em especial, eu quero estudar sobre essa evasão nas aulas de educação física. Pode ser delimitado ainda mais esse tema? Pode ser delimitado, e eu vou apresentar para vocês um exemplo. Nesse exemplo, temos a evasão escolar nas aulas de educação física, sem práticas pedagógicas e conteúdos diversificados. Então, ao buscar na literatura informações que trazem que algumas aulas de educação física não são diversas, elas não apresentam em seu conjunto de conteúdos práticas pedagógicas que oferecem aos alunos diversificação, então eu posso ter conhecimento que a evasão escolar ela se dá mais nesse tipo de aula. Então eu poderia delimitar o tema da minha pesquisa para o estudo da evasão escolar nas aulas de educação física sem práticas pedagógicas e conteúdos diversificados. Então seria uma forma de delimitação e eu espero que o exemplo tenha ficado bem compreendido por vocês. Ok, pessoal? Uma vez definido o tema, vocês escolheram o tema a partir dos elementos, a partir da reflexão que eu proponho nesse momento, vocês já sabem o tema. Agora, é muito importante que vocês possam convencer a comunidade acadêmica, científica, de maneira geral, a comunidade como um todo. É importante que vocês apresentem a essa comunidade, deixem claro qual a importância desse tema que vocês selecionaram, que vocês escolheram. Por que motivos, por que razões vocês escolheram esse tema? Então, isso deve ficar claro. Na verdade, parte da introdução que vocês irão redigir, ou até mesmo de uma forma à parte, né? Pode ser um texto à parte da introdução, vocês podem escrever aí 1 ou 2 parágrafos, ou até 1 ou 2 laudas, justificando o porquê da pesquisa que vocês estão se propondo a realizar. Na verdade, justificar o porquê do tema, porque o tema representa a pesquisa que vocês irão elaborar. Então, é muito comum que as pessoas que estão envolvidas em elaboração de projetos de pesquisa, elas justifiquem aquele tema devido à escassez de pesquisas realizadas. Ou seja, temos poucas pesquisas realizadas, sobretudo nesse cenário da nossa cidade, ou do nosso estado, ou da nossa região, ou do nosso país. Então, é possível que alguns pesquisadores justifiquem pela escassez de dados, de resultados, de publicações realizadas sobre o tema. E, a partir daí, eles se propõem a realizar. Mas eu digo para vocês, justificar apenas pela escassez é muito pouco. Vocês precisam deixar mais claro quais as contribuições desse tema que vocês estão se colocando a realizar. Então, é importante que vocês deixem claro, tá certo?
quais serão as novas descobertas, os novos achados, qual é o avanço que, ao estudar esse tema proposto, vocês irão deixar na literatura científica, ou na área de educação física, ou nas diversas áreas afins à educação física. Então, é muito importante que vocês justifiquem, do ponto de vista do projeto, da elaboração do projeto escrito. E aí eu peço para que vocês anotem. No texto de justificativa, vocês devem evitar o uso de citação ou citações, ok? Diferente da revisão da literatura, o texto de justificativa, ele deve ser um texto limpo, ou seja, vocês devem não utilizar, não se apropriar de citações. É a partir de um conhecimento que vocês já estão apropriados sobre ele e que vocês irão elencar em forma de justificativa. Então, ela tem esse traço pessoal, tá certo? Do texto introdutório. A justificativa pode vir no texto de introdução, pode vir junto com o texto de introdução, também pode ser colocado no texto de introdução. Então, aí vai ser uma decisão de vocês elaborar a justificativa à parte ou mesmo no texto de introdução. Ok? É importante que, onde se identifique a justificativa, não se tenha citações textuais. Ok, pessoal? Então, como eu falei anteriormente, a justificativa, ela é a exposição que é realizada por parte do elaborador do projeto de pesquisa das razões de ordem teórico e prática que tornam importante a realização da pesquisa. Então, como eu já falei para vocês, isso deve estar claro. Eu vou apresentar para vocês um exemplo, certo? Esse exemplo, na realidade, vocês podem fazer um exercício na leitura de um dos artigos que já constam lá no nosso quadro de referências, né? Vocês podem buscar na leitura dos artigos, naquele texto de introdução, vocês podem buscar, pensar aquele parágrafo que se apresenta como a justificativa do pesquisador para a elaboração da sua pesquisa. Então, essa justificativa, ela é um elemento que deve constar, ok? Seja no texto de introdução ou mesmo à parte como uma subseção da introdução. E aí nós caminhamos para o problema da pesquisa. Para alguns cursos de metodologia científica, tudo começa da elaboração do problema da pesquisa, da definição do problema da pesquisa. No nosso caso, pela experiência de anos que eu tenho à frente de aulas e de cursos, seja em disciplinas de metodologia do trabalho científico ou de outros cursos, pela experiência, eu sinto a necessidade de iniciar o nosso caminho de elaboração do projeto de pesquisa pela escolha do tema. Como eu falei no início, não é simples. Alguns elementos podem contribuir para que a gente possa escolher de uma forma mais eficiente e delimitada. Mas para alguns outros, para algumas outras correntes ou para alguns outros cursos, nós poderíamos começar do problema da pesquisa, tá certo? Aquela questão que vai ser o ponto de partida e que, a partir dela, nós iremos buscar referenciais teóricos, traçar um caminho metodológico para, ao final da pesquisa, oferecer resposta ou respostas para esse problema pré-estabelecido. Então, esse problema da pesquisa, como eu falei, ele é considerado o ponto de partida da pesquisa. Então, pesquisa, como foi explicado em detalhes na aula anterior, é justamente, tá certo, essa procura por respostas, tá certo, científicas, metodológicas, para solucionar questões
que dizem respeito à melhora da qualidade de vida da população. Então, o problema da pesquisa, logo que nós delimitarmos o tema, nós iremos sentir a necessidade de transformar esse tema em uma questão básica. Percebam, uma questão básica que nós vamos chamar de problema. Alguns chamam de problemática, alguns outros chamam de questão norteadora, ok? É aquela indagação, é aquele questionamento que vai ser elaborado na fase de planejamento da pesquisa, ou seja, na elaboração do projeto, e será fruto de uma resposta a partir de elementos científicos. Então, eu vou colocar para vocês algumas características para facilitar a formulação do problema de pesquisa de vocês. Então, primeiro entendimento é uma questão que vai ser proposta para ser discutida com clareza e objetividade pelo pesquisador. Então, uma vez escolhido o tema, vocês irão formular o problema da pesquisa de vocês. Percebam que, ao formular o problema, esse problema deve estar extremamente e estreitamente relacionado com o tema em questão. Para a maioria das correntes técnicas de metodologia científica, para a maioria dessas correntes, esse problema ele deve ser redigido de forma interrogativa. Ou seja, nós vamos formular aquela pergunta tradicional com a exclamação. Por exemplo, o problema de vocês pode iniciar no será que. Eu diria que o será que é possível que seja a maneira mais simples de se elaborar um problema de pesquisa. Será que os alunos participantes do curso de pesquisa que o professor Luciano está ministrando estão aprendendo e apreendendo os conceitos básicos na elaboração do projeto de pesquisa? Interrogação. Ao final do curso eu irei responder se vocês demonstraram um entendimento suficiente ou não a partir de todas as nossas interações. Então, esse foi um exemplo bem particular do que está acontecendo nesse momento. E vocês poderiam formular outras questões iniciando do será que. Mas eu poderia me questionar por que alguma coisa acontece da maneira que se apresenta, da forma que é manipulada. Ou eu poderia, de uma maneira mais simples, dizer assim para vocês: por que será que esses alunos dos cursos de licenciatura e bacharelado escolheram o curso de elaboração de projeto de pesquisa ministrado pelo professor Luciano? Interrogação. Poderia ser a minha questão, poderia ser o meu problema. Eu poderia, querer formular uma pergunta começando pelos quais, pelo termo quais, né? Eu poderia saber quais as razões levaram vocês a escolherem esse curso. Interrogação. Tá? O uso dos quais está muito associado ao entendimento de percepções, de fatores, de razões, né? E de aspectos, do entendimento desses elementos. Então, a depender da característica do problema da pesquisa de vocês, vocês irão sentir uma maior facilidade em elaborar esse problema utilizando do será que, ou do porquê, ou dos quais, ou do que, ou do como. Então, todos esses elementos de início de questão ou de pergunta podem ser utilizados por vocês. Agora, é importante que vocês levem em consideração que esse problema possa ser possível de ser esclarecido, de ser respondido, de ser observado. Eu tenho que formular um problema que possa ser, ao final da pesquisa, respondido. Não dá para pensar uma questão ou um problema que eu não tenha elementos metodológicos científicos suficientes
que possam responder essa indagação. Então, tenham cuidado naqueles problemas que se apresentam muito subjetivos. Tenham cuidado, ok? Diversas variáveis ou diversos fenômenos poderão ser observados por vocês e poderá iniciar a partir da formulação de um problema. Agora, quando vocês chamarem de questão norteadora, alguns gostam, utilizam do termo questão norteadora. Então, nós temos uma fonte que faz parte do nosso curso, que é o livro Metodologia do Trabalho Científico, que é do Prodanov. Ele coloca uma coisa que eu acho interessante, que é a reflexão sobre a questão norteadora. Então, a questão norteadora, nem sempre ela vai ser uma pergunta, como eu coloquei até agora para vocês. Então, há alguns autores que colocam que nós podemos elaborar questões norteadoras de maneira afirmativa, ou seja, diferente daquele formato redigido num interrogativo que eu propus para vocês agora há pouco. Ou seja, é possível elaborar um problema como uma pergunta, como uma questão interrogativa, ou também é possível que mesmo em uma afirmação do pesquisador, ele possa deixar claro que isso é uma questão norteadora e que vai guiar a metodologia do projeto de pesquisa. Obviamente, quando vocês forem utilizar uma questão norteadora no afirmativo, vocês deverão desconsiderar a necessidade da utilização de hipóteses. Então, considerando que a hipótese é uma afirmação provisória para o problema que foi formulado pelo pesquisador, se for esse tipo de formato que vocês estabeleceram para utilizar, então, se for assim, vocês terão as hipóteses. Mas se vocês buscarem questões norteadoras que são redigidas na afirmativa, ou seja, sem a necessidade da interrogação, vocês irão desconsiderar a necessidade do uso de estabelecer hipóteses. Eu espero que tenha ficado entendido por vocês. Mais adiante a gente pode tornar isso mais claro. Então, algumas reflexões sobre a formulação do problema da pesquisa. Prestem atenção. Escolheram o tema, delimitaram o tema. A próxima tarefa é a formulação do problema de pesquisa. Ok? Então, vocês devem pensar: o que é que no tema que eu escolhi ainda não está bem esclarecido na literatura? Como eu coloquei para vocês no início da minha fala nessa aula de hoje. Então, esse tema e esse problema deve ser alguma coisa que vai de encontro com uma preocupação que faz parte da sociedade como um todo, da população que vai consumir os resultados das pesquisas e também da própria comunidade de pesquisadores e de profissionais da área que se apropriam das evidências científicas para implementar o seu trabalho diário. Então, prestem atenção nessa reflexão e nessa necessidade de se buscar uma problemática, de se buscar uma questão ou de uma questão norteadora que tenha essa relevância e que tenha esse apelo de trazer ao final evidências que possam melhorar a vida da sociedade. Eu vou dar para vocês um exemplo, certo? Então, eu vou dar um exemplo para vocês que eu busquei em uma publicação de 2007 de Souza e de outros pesquisadores que fazem parte da sua equipe, e ele formulou o problema da pesquisa naquele primeiro formato do será que para vocês que estão iniciando em formulação do problema, é uma das formas que eu incentivo vocês a exercitarem. O será que. Será que, no caso do Souza e colaboradores, ele colocou a seguinte
Indagação. Será que as diferentes fases do ciclo menstrual influenciam o rendimento de atletas de nado sincronizado? Então, esse exemplo é um exemplo de formulação do problema. Mais adiante eu vou mostrar para vocês, tá certo? A hipótese para esse problema de pesquisa que foi formulado pelo Souza. E aí nós vamos entender a hipótese e os objetivos que foram as ações estabelecidas para responder ao final da pesquisa essa pergunta que foi colocada. Espero que vocês estejam entendendo. Então, definido o tema e problema, iremos agora elaborar, tá certo? Ou formular as hipóteses. Essa hipótese, ela pode ser uma única para aquela pergunta da pesquisa, para aquele problema, ou ela pode ser mais de uma, ok? É muito comum que nós tenhamos uma hipótese ou até duas hipóteses. Inclusive, a depender do tipo de hipótese, essas hipóteses elas podem afirmar ou negar um determinado conceito de problema de pesquisa. Então, as hipóteses, para que vocês entendam a hipótese ou as hipóteses, elas são respostas provisórias para aquele problema de pesquisa que foi estabelecido por vocês. Então, quando vocês elaboraram o problema, vocês, a partir de diversas experiências, sejam a partir das leituras, sejam as experiências de vocês acadêmicas ou não acadêmicas, né? A partir daquele assunto em especial, vocês, a partir disso, a partir da própria consulta que vocês fizeram, lembram daquela consulta prévia à literatura que eu mostrei naquele esquema no início da nossa aula? Então, a hipótese ela é elaborada considerando todos esses conhecimentos e conceitos, desculpem, que o pesquisador ele tem naquele momento. Então, a partir de todo esse corpo de informação, o pesquisador ele vai tentar, no primeiro momento, responder aquele problema da pesquisa de uma maneira provisória. Essa hipótese, ao final da pesquisa, ela pode ser confirmada ou não. Muitas vezes, o que o pesquisador propõe como hipótese, muitas vezes pode confirmar aquela problemática inicial ou pode até refutar, tá certo? Aquele problema ou aquela problemática que foi estabelecido na elaboração do projeto de pesquisa. Então, é muito comum que essas hipóteses elas sejam utilizadas no projeto de pesquisa, elas têm como característica principal um caráter de explicar. Desculpa, pessoal. O caráter de explicar. Então, as hipóteses, elas são explicativas. Uma outra característica importante é que elas podem ser descritivas, tá certo? Eu posso descrever em uma frase ou em uma hipótese uma solução provisória para o problema, ou eu posso fazer hipóteses estatísticas. As hipóteses estatísticas ou as hipóteses matemáticas, elas são principalmente utilizadas naquelas pesquisas onde os pesquisadores eles elaboram afirmações ou conjecturas sobre determinados parâmetros estatísticos. Normalmente, quando a gente utiliza hipóteses estatísticas ou matemáticas, a gente utiliza de probabilidades para que a gente possa confirmar ou não, tá certo? Um determinado resultado que pode responder àquele problema da pesquisa. Então, vai ser comum alguns alunos, a partir da linha temática estabelecida, utilizar de hipóteses descritivas. Por exemplo, os estudos qualitativos. É muito comum que se tenha hipóteses descritivas ou que até nem se tenha hipóteses. É possível, sim, alguém poderia perguntar, é possível não elaborar as hipóteses?
é uma opção de alguns tipos de pesquisa e de alguns pesquisadores não elaborar hipóteses. Eu não recomendo. Eu sempre busco estabelecer hipóteses, tá certo? E o nosso modelo de projeto de pesquisa vai solicitar de vocês essas habilidades na construção de hipóteses. Mas é possível que estudos qualitativos as hipóteses sejam ausentes ou que elas sejam descritivas. Ou é possível que alguns outros que estejam realizando pesquisas onde o uso da estatística vai ser uma condição, é possível que se estabeleça hipóteses matemáticas. Elas são muito conhecidas como hipóteses nulas e alternativas. São as chamadas H0, hipótese nula, e H1, hipóteses alternativas, ok? Então, algumas características das hipóteses, elas devem ser claras e devem ser compreensíveis para quem está lendo essas hipóteses no projeto de pesquisa. Então, não adianta tentar elaborar aqueles textos utilizando de muitas palavras, muitos termos para embelezar as hipóteses ou para embelezar o texto redigido. É muito mais eficiente que se elabore um texto, tá certo? Mais enxuto e mais compreensível, apenas com termos e palavras que sejam extremamente necessárias. Então, as hipóteses, elas devem ser claras, devem ser compreensíveis para quem está lendo, elas devem ser possíveis e passíveis de serem testadas, ou seja, eu preciso que a minha hipótese consiga responder, tá certo? A partir de um instrumental, a partir de uma série de procedimentos metodológicos que eu irei me apropriar enquanto elaborador do projeto, eu preciso que esse arsenal de procedimentos e instrumentos possam responder aquelas hipóteses, na verdade, confirmar ou não aquelas hipóteses e responder, tá certo, aquele problema de pesquisa. Então, reflitam sobre as hipóteses de vocês, sobre a resposta que vocês, nesse primeiro momento, irão estabelecer para o problema e se isso pode, de fato, ser avaliado ou pode ser confirmado ou se vocês terão dificuldades, certo? Então, como eu falei, busquem incluir palavras que sejam extremamente necessárias e evitem textos de difícil compreensão, tá certo? Eu acho que sobre hipóteses, vocês devem ter informações suficientes nesse roteiro para que possa estabelecer e formular o que vocês irão precisar e qualquer dúvida vocês vão colocando aí no nosso bate-papo, que ao final a gente vai responder a todas as dúvidas. Pessoal, nós tivemos um exemplo de problema da pesquisa. E para o mesmo problema de pesquisa que foi apresentado para vocês, eu me apropriei também da publicação de Souza e dos seus colaboradores em 2017, e eu vou apresentar para vocês a hipótese desses autores para aquele problema da pesquisa que foi colocado anteriormente. Então, a hipótese, nesse caso, ela ficou da seguinte forma. As fases do ciclo menstrual não exercem influência direta no desempenho de atletas do nado sincronizado. Essa hipótese, de uma forma negativa, ela respondeu, tá certo, aquele problema que foi colocado anteriormente e que foi fruto de investigação desses autores que vocês estão tendo acesso aqui no nosso roteiro. E aí, uma vez formulado, uma vez definido, escolhido o tema da pesquisa, formulado o problema e a hipótese ou as hipóteses, agora nós vamos para a parte de ações, para que a gente consiga fechar o último elemento necessário desse grande bloco obrigatório de itens que devem ser pensados
na construção do projeto de pesquisa e que vai ser fundamental para as outras etapas de planejamento. Então, nós chegamos nos objetivos. Os objetivos da pesquisa. Quais serão os objetivos da pesquisa? Então, nós temos o primeiro entendimento de objetivos é aquele para quê. Para quê? Os objetivos irão responder exatamente para que essa pesquisa vai ser realizada. Então, primeiro, o que vocês desejam fazer? Aquele problema, uma vez estabelecido pelo pesquisador no seu projeto, que tipo de ação eu terei que realizar para alcançar essa resposta, tá certo? Para essa problemática. Então, esses objetivos, desculpem, eles devem estar diretamente relacionados com o problema e devem ser definidos sempre com uma característica de ação. Então, os objetivos, eles serão sempre a ação ou as ações que serão realizadas, tá certo? Para solucionar o problema ou a problemática em questão. Então, para que a gente possa definir os objetivos, primeiro, nós precisamos saber que são dois tipos de objetivos. Nós temos o objetivo geral, que é aquele objetivo mais amplo. De maneira geral, o pesquisador deixa bem claro no seu texto o que pretende alcançar com a realização da pesquisa. E para que eu possa alcançar esse objetivo geral, eu vou ter algumas atividades que serão realizadas. Então, algumas questões serão realizadas para que a gente possa ter como responder aquele objetivo mais amplo. A essas etapas eu irei chamar de objetivos específicos, tá certo? Então, eu estou falando de objetivo geral e de objetivos específicos. Os objetivos específicos, para que vocês não tenham nenhuma dúvida a respeito, eles devem corresponder a tudo aquilo que vai ser realizado no decorrer do protocolo da pesquisa, em especial na fase de coleta de dados, tá certo? E que serão realizados para complementar o objetivo geral do estudo. Então, é muito comum que eles existam e que eles estejam descritos em uma subseção do projeto de pesquisa ou até mesmo em uma seção, tá certo? Particular. Alguns pontos importantes para que vocês estabeleçam o problema da pesquisa de vocês e que vocês possam elaborar os objetivos. Percebam que esses objetivos, eles devem estar diretamente ligados com a hipótese, com o problema e com o tema. Todos os elementos que foram até agora estudados por nós. Então, para que a gente possa contemplar o problema da pesquisa, os objetivos, eles devem ser descritos ou redigidos de uma forma que devam iniciar sempre com um verbo. Então, anotem aí, pessoal. Os objetivos, eles iniciam sempre por um verbo que indica ação. Então, a gente vai sempre iniciar de maneira infinitiva. Então, o verbo será sempre com características no infinitivo e vocês devem sempre buscar os melhores verbos possíveis. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui de verbos, mas nós temos uma infinidade de outros verbos que são conhecidos na nossa literatura portuguesa e que podem ser utilizados por vocês. Eu coloquei aqui apenas alguns exemplos. Quando vocês quiserem determinar algumas características, em especial como conhecimento, como compreensão, como aplicação, como análise ou até mesmo como avaliação. Então, para cada um tipo de determinação aí, nós teremos alguns exemplos de verbos, mas eu repito para vocês, nós temos uma outra gama de verbos que podem ser utilizados e que não estão aqui colocados nessa projeção, mas a exemplo para quem vai fazer alguma pesquisa ou algum projeto de pesquisa
que tem como propósito maior avaliar, vocês podem utilizar, além do verbo avaliar, vocês podem utilizar o verbo mensurar, o verbo verificar, classificar, comparar e até outros verbos que não estão contidos nesse bloco de determinação de avaliação, que estão em outros blocos, mas que podem ser também utilizados por vocês. Então, eu coloquei essa projeção a título de informação e de uma opção que pode ser utilizada por vocês também. Ok, pessoal? Eu vou mostrar para vocês 2 exemplos. O primeiro exemplo vai ser voltado a um projeto de pesquisa com características mais quantitativas. Então, o pesquisador ou a pesquisadora, nesse estudo aqui, que certamente tem como tema o treinamento de flexibilidade para atletas de beach handball, que é uma modalidade esportiva que nasce da variação da própria modalidade mais tradicional, que é o handebol. Então, para esse projeto de pesquisa, nós temos esse exemplo, onde o pesquisador ele estabeleceu o seguinte: de maneira geral, ele quer avaliar o efeito do treinamento de flexibilidade. Percebam que existe um tipo de treinamento que vai estimular essa capacidade física, flexibilidade, no desempenho de atletas da seleção paraibana feminina de beach handball. Percebam no objetivo o que nós falamos no início da nossa aula, a delimitação do tema. Então, nós temos aqui como objetivo mais amplo, que vai ser alcançado ao final da pesquisa, a partir de uma coleta de dados e de toda uma análise e discussão de resultados, nós temos uma proposta que coloca como objetivo geral avaliar o efeito do treinamento de flexibilidade em atletas da seleção paraibana feminina de beach handball. Para que isso aconteça, eu chamo a atenção de vocês. Percebam que para avaliar o efeito de qualquer protocolo de treinamento, eu vou precisar de medir, ou de observar, ou de avaliar, ou de analisar, tá certo? Ou de realizar uma série de etapas, tá certo? Que poderão e que deverão ser realizadas para que a gente responda àquele objetivo mais amplo. Então, olhem agora os objetivos específicos. O primeiro objetivo específico, mensurar, começa pelo verbo, indica uma ação, como nós falamos agora há pouco, né? Mensurar a flexibilidade das atletas da seleção paraibana feminina de beach handball. Ou seja, para que eu possa avaliar o efeito do treinamento, que é o objetivo geral, eu preciso, sim, como algo específico, medir a flexibilidade. Como é que eu vou avaliar o efeito do treino na flexibilidade de alguém se eu não medir a flexibilidade dessa pessoa? Então, como objetivo específico, essa medida entraria, nesse caso que entrou, como um objetivo específico, de medir a flexibilidade. Uma vez a classificação da flexibilidade medida, uma vez medido a flexibilidade, eu preciso classificar essa flexibilidade. Ou seja, dizer se está abaixo da média, dizer se está boa, dizer se está excelente. Então, seja esse exemplo da flexibilidade ou qualquer outra capacidade física que necessite de uma classificação, isso deve entrar como um objetivo específico. Então, medir a flexibilidade é um objetivo específico, classificar a flexibilidade também é um objetivo específico. E se eu quiser comparar o nível de flexibilidade das atletas de acordo com a posição que elas jogam no campo de jogo, pode ser realizado? Pode. Eu posso pegar o nível de flexibilidade que foi medido, que foi mensurado, e eu posso comparar a partir da posição que cada uma dessas atletas elas exercem no campo de jogo. E isso pode ser também utilizado como objetivo específico. Então, eu não sei se ficou claro para vocês que o objetivo geral ele apresenta uma característica que vai ser alcançada ao final da pesquisa de uma maneira mais ampla.
E os objetivos específicos são aquelas etapas, são aqueles procedimentos, são aqueles pontos que são construídos ao longo ou no decorrer desse processo de construção da pesquisa e que irá contemplar, ou seja, sem os objetivos específicos, a gente não consegue responder o objetivo geral. Então, percebam que é assim que tem que ser pensado na hora que vocês forem estabelecer a divisão e as categorias de objetivo geral e objetivos específicos. Ok, pessoal? É possível que vocês também possam ter acesso a alguma literatura que chame os objetivos de primário ou de secundários. É uma questão meramente de nomenclatura, ok? Mas vai levar em consideração os mesmos pressupostos que foram colocados aqui para vocês. Me permitam um segundo exemplo, seria um exemplo mais voltado para a área qualitativa, e nesse exemplo aqui, nós temos o objetivo geral, e aí eu já estou chegando agora no término da nossa apresentação, para que a gente possa esclarecer as dúvidas que tenham ficado no decorrer dessa aula, ok, pessoal? Então, nesse exemplo mais qualitativo, nós temos aqui como objetivo geral, ou seja, aquele objetivo mais amplo, investigar os processos metodológicos empregados, tá certo? Em profissionais que são coreógrafos das linhas de frente de bandas marciais em escolas públicas de João Pessoa. Esse objetivo geral, quando eu estava elaborando a nossa aula hoje, eu busquei esse objetivo em um TCC recente de uma das nossas alunas, é uma das colegas de vocês, que concluiu, e eu achei bem interessante para apresentar para vocês, e ela colocou esses objetivos, e esse objetivo é notório que ele apresenta um cunho mais qualitativo, e ele vai ser respondido dessa forma mais qualitativa. Então, de maneira geral, seria isso aí que vocês estão vendo. Para que isso pudesse ser atingido, alguns outros pontos, né, objetivos específicos ou secundários, eles precisam ser realizados. Nesse caso em especial, foi colocado como primeiro objetivo definir o perfil dos profissionais coreógrafos. Vai ser muito comum que vocês, quando começarem a buscar outros projetos de pesquisa, ou outras monografias, ou outros TCCs, independente do nível do TCC, vai ser muito comum, como objetivo específico, vocês perceberem que o primeiro é sempre aquela definição do perfil, seja socioeconômico ou sociodemográfico, ok? Eu gostaria de deixar claro para vocês que, mesmo sendo muito comum, nem sempre é necessário utilizar como objetivo específico essa necessidade de definir perfis socioeconômicos ou sociodemográficos. Eu só vou colocar como objetivo específico definir objetivos sociodemográficos ou socioeconômicos, ou outras questões ou outros pontos semelhantes a esses, quando isso é realmente algo que vai me ajudar a responder o problema da pesquisa. Ou seja, se eu vou colocar um objetivo apenas para definir o perfil sociodemográfico, apenas para cumprir tabela, entre aspas, ou seja, se não há um envolvimento dessa variável com as variáveis principais para responder o problema da pesquisa, então eu não vejo necessidade de vocês colocarem como objetivo específico. Então, em outras palavras, definam ou determinem perfis, seja do que tipo de perfil vocês irão definir, se sociodemográfico ou outro tipo de perfil, se de fato vai ser uma etapa importante da pesquisa. Se não, a minha sugestão é que vocês não coloquem. Mas nesse caso em especial, nós temos como objetivo específico para que o processo metodológico realizado pelos coreógrafos de linhas de frente de bandas marciais de escolas de João Pessoa seja investigado. Nesse caso aqui, eu vejo pertinência e foi colocado como objetivo específico a definição do perfil desses profissionais. Então, nesse caso, se aplica, ok? O segundo objetivo seria identificar a estrutura física, material e de organização das escolas ou nas escolas públicas investigadas.
É relevante se ter essa identificação da estrutura da escola? É pertinente? Tem um link de associação com o objetivo geral? Se sim, vale a pena estar como objetivo específico, ok? E por fim, como exemplo, nós temos aqui analisar as características das atividades realizadas na preparação corporal e artística nas linhas de frente das bandas marciais em escolas públicas de João Pessoa. Então, eu achei interessante colocar para vocês esse modelo, é um modelo mais qualitativo de definição de objetivos geral e específicos. Então, a gente vai chegando agora na conclusão dos elementos básicos que são extremamente necessários para a construção dos projetos de pesquisa. Eu vou trazer para vocês mais exemplos de tema, problema, tá certo? Hipótese e objetivos, porque é a tarefa número 1 de vocês, e eu espero que não tenha ficado muitas dúvidas, ou o mínimo de dúvidas possíveis. Eu espero que a minha explanação hoje para vocês tenha sido inspirada e que vocês tenham compreendido todos os pontos e todas as questões que eu me preparei para trazer para vocês nessa tarde. Então, para que não fique nenhuma dúvida, eu proponho mais um exemplo para vocês. E agora a gente vai fazer sequenciado tema, problema, hipótese e objetivos, ok? Então, presta atenção. Esse exemplo eu sempre mostro para os alunos da disciplina de Seminário de Monografia 1, lá no curso de Bacharelado de Educação Física da UFPB. Então, esse exemplo é um exemplo claro e delimitado de um tema que foi proposto na elaboração de um projeto de pesquisa. Reflitam. O tema: efeito de uma sessão de hidroginástica sobre a resposta da pressão arterial em gestantes não hipertensas. Então, o tema da pesquisa, que poderia ser inclusive o título da pesquisa, ok? Percebam a proximidade do tema, tá certo? E do título que nós elaboramos para que possa ficar na catalogação do nosso trabalho. Tema: efeito de uma sessão de hidroginástica sobre a resposta da pressão arterial em gestantes não hipertensas. Para esse tema, eu vou ter um problema. Esse problema começa no será que. Lembram do será que eu falei para vocês? Que para quem está iniciando pode ser o caminho mais fácil. Então, esse problema ele é elaborado no será que. Será que uma sessão de hidroginástica reduz o valor da pressão arterial em gestantes não hipertensas? Então, essa é a problemática da pesquisa. Essa é a questão que eu vou responder a partir de um protocolo elaborado com métodos científicos. Então, o pesquisador vai responder, a partir de uma metodologia bem definida, esse problema da pesquisa. Vamos prestar atenção na hipótese desse problema. A hipótese é aquela resposta provisória para o problema que foi elaborado pelo pesquisador. Essa resposta provisória, nós não fizemos a pesquisa ainda. É na fase de projeto. Então, a hipótese, ela diz o seguinte: uma sessão de hidroginástica ocasionará redução nos valores da pressão arterial em gestantes não hipertensas. Então, percebam que essa hipótese, ela é descritiva. Lembram do que eu falei para vocês, que as hipóteses podem ser descritivas ou matemáticas ou estatísticas? Essa hipótese, ela é descritiva e ela é afirmativa. Ela afirma que a sessão de hidroginástica ocasionará redução, sim, nos valores da pressão arterial de gestantes, que não são hipertensas. Então, percebam a ligação, pessoal, entre tema, problema e hipótese. Ok? Eu vou mostrar para vocês agora os objetivos para esses exemplos. O objetivo geral poderia ser o seguinte: esses pesquisadores que estão propondo esse elenco de elementos que foram colocados para vocês,
eles poderiam estabelecer o seguinte objetivo geral. Objetivo geral, aquele objetivo que vocês aprenderam, que só se responde ao final da pesquisa. Então, tem a ver com acompanhar, ou seja, o impacto de uma sessão de hidroginástica sobre a resposta da pressão arterial de gestantes hipertensas. Perceberam aquela característica ampla do objetivo? Eu só posso acompanhar o impacto de uma sessão de hidroginástica sobre a resposta da pressão arterial de gestantes hipertensas se eu fizer, primeiro momento, selecionar pessoas para participar que tenham essa característica, ok? Estabelecer um protocolo de avaliação, onde eu vou fazer pelo menos aí 2 medidas para que eu possa mensurar, tá certo? E ter essa resposta do impacto da eficiência de uma sessão de treinamento, nesse caso em especial da hidroginástica, sobre uma variável hemodinâmica, nesse caso aqui que vocês estão vendo, da pressão arterial de gestantes não hipertensas. Então, esse objetivo é um exemplo de objetivo claro, tá certo? Amplo, e que vocês podem se inspirar, inclusive, nessas características para elaborar os objetivos de vocês. Certo? Espero que vocês tenham entendido. Em relação aos objetivos específicos, deve haver aquela reflexão que eu trouxe para vocês de todas as etapas e procedimentos que deverão ser necessários para que eu possa responder o objetivo geral. Tudo isso aí, todo esse elenco de procedimento, eu poderei chamar de objetivos específicos. Lembrando que deverão sempre iniciar por verbo e por ser ação no infinitivo. Ok? Então, um dos objetivos específicos para esse exemplo aqui, para que eu possa acompanhar o impacto e a eficiência do treinamento na pressão arterial, um dos objetivos, sem dúvida, teria que ser o quê? A medida da pressão arterial. Se eu não medir a pressão arterial das gestantes não hipertensas, se eu não medir essa pressão arterial, se eu não colocar isso como objetivo específico, tá certo? Eu estou perdendo a oportunidade de demonstrar claramente uma das etapas que deverão sim ser realizadas e que contemplará o objetivo geral. Então, medir a pressão, ou medir a pressão em diversas partes do treinamento, tá certo? Verificar a percepção das gestantes acerca da sessão de hidroginástica que está sendo realizada. Será que essas mulheres estão tendo uma percepção subjetiva do esforço, que essa sessão ela é uma sessão forte o suficiente, ou moderada o suficiente, para ocasionar melhoras nessa variável, tá certo? Nessa sessão de treinamento? Então, são essas etapas que eu estou colocando para vocês que deverão ser elencados como objetivos específicos. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido e nós estamos, a partir de agora, eu vou explicar para vocês. Nós temos o primeiro exercício de aprendizagem. É importante que vocês façam esse exercício a partir dessa aula de hoje. Eu espero que ela esteja sendo proveitosa e clara, suficiente para que vocês possam escolher o tema, que vocês possam formular, né, definir um problema, formular hipótese e elaborar objetivos, tá certo? E para que vocês possam baixar o exercício, realizar o exercício a partir de tudo que foi colocado na nossa aula. Obviamente que vocês têm uma série de referências na nossa sala de aula, no nosso ambiente virtual de aprendizagem, e que vocês precisam consultar também, porque será um reforço para que vocês realizem da melhor maneira esse exercício número 1. Esse exercício vocês irão realizar, irão salvar o arquivo e irão anexar esse arquivo na plataforma Moodle Classes. Quem não souber ou quem tiver dificuldade para enviar o exercício, pergunta para mim ou coloca as dúvidas lá na nossa sala de cafezinho, que essas dúvidas serão sanadas, ok?
Então, todos que irão concluir o curso precisarão realizar esses exercícios, desculpem. Já foi dito para vocês que a participação de vocês, algumas atividades serão marcadas na própria plataforma, na própria sala de aula virtual. Algumas atividades serão marcadas por vocês mesmos como concluídas, certo? Outras, elas só serão marcadas como concluídas quando vocês atenderem alguns critérios. E esses critérios, um desses critérios é justamente o envio dos exercícios que fazem parte do processo de construção do nosso curso e que serão fundamental para a consolidação do entendimento de vocês. Ok, pessoal? Então, eu vou pedir agora para vocês, para encerrar, eu vou encerrar essa apresentação e eu vou continuar com vocês. Nós vamos agora responder o nosso bate-papo e depois as considerações finais, ok? Quem até agora está acompanhando o transcorrer normal da aula, está tudo ok, coloca uma reação, coloca um joinha para mim, por favor. Valeu, Albert. Valeu, Ronaldo. Cadê, pessoal? Joinha. Todo mundo está acompanhando. Isso é importante para mim. Valeu, Aninha. Então, agora a gente vai para a nossa segunda parte da aula, que eu julgo ser muito importante e que foi muito legal na aula anterior, que é justamente o nosso bate-papo. É uma segunda sessão da aula de hoje, onde eu vou... Valeu, Dayana. Valeu, Álvaro. Isso aí, pessoal. Joinha para vocês também. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa tarde, produzindo conhecimento junto com vocês aqui. Isso é muito importante e a gente está deixando uma marca especial nesse momento diferente que a gente está vivendo, difícil, e nós não perdemos essa oportunidade de estar aqui agora, mesmo sendo facultativo, né? Uma oportunidade para a gente, que eu diria, histórica, para a gente deixar a nossa marca a partir desse curso aqui, e que vocês tenham muito proveito, ok? Mas vamos voltar para a segunda parte agora da aula, que é justamente o bate-papo. Eu vou, na medida do possível, eu vou respondendo as perguntas. Uma pergunta ou outra que não possa ser respondida nesse momento, a gente vai nas próximas aulas e nesse processo todo do curso, de construção do curso, a gente vai respondendo, certo? Então eu vou voltar aqui o meu bate-papo. E no final eu quero que todos abram a imagem aí para que a gente faça um print bem legal, ok? Só um segundo que eu estou aqui selecionando aqui algumas perguntas, pessoal. Então, retomando, nós vamos para as respostas do bate-papo. Andiara está dizendo que foi uma ótima aula, mas teve que sair. Não tem problema, Andiara, você vai estar nos vendo e nos ouvindo depois, de uma forma assíncrona, não tem problema. Tá certo? Eu compreendo perfeitamente. Thalita está dando feedback aqui, tá boa a aula, Thalita, que bom, fico muito feliz, Thalita, que você tenha se manifestado positivamente. Eu espero que todos estejam, porque a gente tá aqui fazendo com muito amor e se preparando o melhor possível para dar a melhor aula para vocês. Ronaldo, é obrigatório no projeto de pesquisa ter hipótese? Ronaldo, eu acredito que no decorrer da nossa apresentação, eu acredito que teve um momento que eu falei que talvez eu não tenha me feito entender. A hipótese, ela é importante no projeto de pesquisa, mas ela não é obrigatória. Como eu falei anteriormente, alguns pesquisadores, algumas correntes da metodologia do trabalho científico, eles, principalmente alguns deles, que para aqueles métodos mais qualitativos, né, as pesquisas fenomenológicas, as etnográficas, alguns modelos, eles optam por não trabalhar com hipótese, porque tem um elemento que a gente chama de elemento surpresa, que o próprio pesquisador ele precisa se apropriar desse elemento surpresa, e para ele não é interessante que ele formule hipótese.
ok? Então, respondendo de uma maneira bem clara para você, não é obrigatório a hipótese, mas ela é uma possibilidade que nós temos de antecipar ou de formular uma resposta provisória para aquela problemática, baseado nas nossas experiências, nas nossas leituras, em toda a construção de conhecimento que a gente carrega, nós temos condições de elaborar hipóteses a partir disso, ou até mesmo do apropriar, tá certo, das informações científicas. Mas a hipótese ela vai ser obrigatória no nosso exercício, porque eu gostaria muito de estimular vocês a pensarem a construção de uma hipótese. Então, é importante nós termos essa habilidade na construção de hipóteses, ok? Então, para os nossos exercícios, é um elemento obrigatório. Para uma aula de metodologia científica, eu também acho importante que o palestrante, de repente vocês irão reproduzir essa minha aula, vocês irão ministrar uma aula de metodologia científica ou de elaboração de projetos de pesquisa, é importante que vocês saibam, que vocês conheçam a respeito da formulação de hipóteses, ok? Mas respondendo, ela não é um elemento obrigatório, considerando as diversas correntes metodológicas e as diversas características das pesquisas, ok? Ronaldo, eu espero que tenha ficado bem claro, dá um joinha aí se ficou claro a resposta, se eu conseguir te responder em relação a essa obrigatoriedade, né? Valeu, Ronaldo. Então, em dissertações e teses, ela segue o mesmo pressuposto. A depender do tipo de pesquisa, é possível também que nem seja necessária, ok? Daiana coloca em relação ao exercício. Daiana, excelente pergunta, tá? Serve para todos vocês. Os exercícios, eles ficarão disponíveis até o nosso último dia de aula, pessoal, que é o dia 14 de agosto. É legal a gente trabalhar nesse prazo, que é o prazo de conclusão do nosso curso, ok? Então, vocês utilizem do tempo disponível de vocês, aquela parte assíncrona do curso, vocês utilizem da melhor forma, administrem da melhor forma para que vocês possam cumprir com os exercícios. Se eu tivesse na condição de aluno, de participante, eu iria logo depois da aula de hoje, ou o mais próximo possível das aulas que trata do assunto, eu já iria estar elaborando essas atividades, para ficar tudo muito claro ainda na cabeça, né? Para o conhecimento. Vocês sabem que a gente passa alguns dias e às vezes algumas questões que foram colocadas a gente pode esquecer. Então é legal, seria interessante, se eu pudesse colocar para vocês, que até a próxima sexta vocês concluíssem essa primeira atividade, porque vocês estão com esse conhecimento consolidado provisoriamente na mente de vocês a partir dessa aula, e na próxima aula a gente já vai ter outras atividades que, quando a gente começa a acumular, pode ficar mais difícil, tá certo? Ou um pouquinho mais complicado, tá certo, pessoal? Daiana, não sei se eu respondi, Daiana, em relação ao prazo, né, vai ficar até dia 14, a princípio de agosto. O tempo do exercício vocês irão fazer conforme eu acabei de falar, tá bom? O prazo final de todas as atividades é o último dia de aula. Se isso for estendido, eu comunicarei a todos. O Iago perguntou se a nossa aula vai ser disponível no YouTube. Iago, todas as nossas aulas elas serão disponibilizadas. Na verdade, as nossas 2 primeiras aulas síncronas, elas já estão disponíveis. Eu queria que vocês assistissem, se possível, mesmo quem assiste às aulas em tempo real. Eu, por exemplo, eu assisti 3 vezes a nossa última aula, inclusive para corrigir alguns erros, alguma coisa que possa ter colocado e que pode ter sido equivocado. Então, eu sempre assisto novamente e eu acho que vocês também deveriam assistir e não esquecer de curtir a nossa aula. É legal, é importante. Nas redes sociais faz muita diferença vocês curtirem
Ou mesmo se vocês não curtirem, vocês coloquem o dislike, porque fica registrado que houve o acesso e que houve uma tomada de decisão de vocês. Mas todas as nossas aulas ficarão disponíveis. A aula de hoje, o mais rápido que ela tiver editada e pronta, ela já vai estar disponível para vocês. Eu enviarei o e-mail com o link de acesso e vocês podem acessar a minha página no meu canal, que é o meu nome mesmo, tá bom, pessoal? Luciano Meirelles de Pontes. Eu estou colocando as aulas lá e vocês podem acessar e também compartilhar com os colegas. Lembrando que a nossa primeira aula do plano de atividades, nós tivemos alguns problemas e eu acabei colocando a primeira parte em forma de gravação de vídeo no PowerPoint. Ok? Mas a segunda aula está completa e a aula de hoje eu espero que ela esteja também disponível para vocês já nas próximas horas. Respondi Dayana, respondi Iago, né? Iago está disponível no YouTube. Pessoal, eu estou vendo que tem poucas perguntas em relação à aula. Eu entendo que vocês tenham ficado, então, contemplados com as informações, né? Mas algumas dúvidas que possam surgir, vocês colocam, utilizem do advento da nossa sala de aula virtual. Eu fico muito feliz quando eu vejo qualquer pergunta lá no nosso fórum de cafezinho e a gente precisa interagir mais, ok? Então, eu acredito que tenha respondido as perguntas que foram colocadas. Alguém quer falar alguma coisa ou quer ainda colocar alguma coisa no bate-papo? O Albert quer falar alguma coisa? Professor, não é a dúvida, é mais um comentário. Tipo, eu tenho que fazer um projeto de pesquisa para entregar, acho que é para outubro, e tipo, eu tava totalmente no mato sem cachorro, eu tava perdido. E tipo, eu coloquei esse curso com o objetivo justamente de achar um cachorro para ficar no mato com ele, né? Achar um caminho, né? Achei o cachorro. Eu creio que o pessoal aí não tem dúvida, porque o senhor de fato explica a aula de maneira bem esclarecedora. E tipo, se a aula acabasse hoje, se fosse só isso, eu já tinha o norte que eu não tinha. Então, só dar esse feedback pro senhor aí e agradecer. Legal, Albert. Muito obrigado. Eu fico muito feliz. Nós tentamos ser o mais didático possível para que realmente fique o mínimo de dúvidas. Mas é um processo que vocês precisam entender que ele é um bom processo e ele é uma etapa boa do nosso curso. Tem alguns alunos que, talvez por experiências traumáticas, eles acabam tendo mais dificuldades e não tem, ao final do TCC, não tem aquela experiência que a gente espera. Que eu acredito que não vai ser o nosso caso. Eu acredito que todos aqui vão estar capacitados, né, para essa missão, como foi colocado aí pelo Albert. E eu agradeço as suas palavras, Albert, e espero que ela possa ser estendida a todos, porque a gente está fazendo isso com muita dedicação, eu diria para vocês. Então, pessoal, vamos fazer aquele print para a gente fechar com chave de ouro a nossa aula. E eu agradeço a atenção de todos vocês, ok? Abram aí, por favor, para que a gente possa fazer aquele print bem legal, certo? Vou esperar. Quando eu for dar o print, eu aviso para vocês, tá bom? Aninha, tudo bem? Tá bonita, Aninha, nem precisa ajeitar. Ronaldo também tá bem. Falta Bruno. Vamos, Bruno. Jadiele tá aí. Igor, Thalita. Vou esperar vocês, hein? Valeu, Igor. Vamos lá. Estou esperando Jadiele e Thalita para a gente fazer o print nosso, pessoal. Bruno, cadê Bruno? Bom, vamos fazer o print agora. Pessoal, tudo ok, tá? Podem fechar. Então, eu me despeço de vocês e a aula estará disponível para todos no YouTube nas próximas horas. Valeu, bom final de semana a todos.